Mais de 10 anos depois do último acontecimento, a Ilha Sentinela do Norte fez mais uma vítima. E o mais inquietante nisso tudo nem é a morte, é o fato de que ninguém se surpreendeu. Hoje eu quero te contar toda a história da Ilha Sentinela do Norte. Uma ilha que oficialmente pertence à Índia, mas que, na prática, permanece completamente fora do alcance do mundo moderno. Ali vive um dos povos mais isolados que existem. Sem contato contínuo, sem integração, sem qualquer participação no que a gente chama de civilização. Enquanto o resto do planeta avançou em tecnologia, comunicação e organização social, eles permaneceram ali, sustentando um modo de vida baseado na caça, na pesca e na coleta, dependendo diretamente do que a própria ilha oferece e do que o mar eventualmente traz até a costa. E isso não acontece por acaso. Eles não apenas vivem isolados, eles defendem esse isolamento. Qualquer aproximação é tratada como invasão, e a resposta é imediata. Mas isso nem sempre foi assim. Para entender como essa relação chegou nesse ponto, a gente precisa voltar para 1880. Naquele período, o Império Britânico já tinha conhecimento da existência da ilha. Ela já havia sido avistada e registrada em mapas náuticos, mas continuava sendo evitada por embarcações, principalmente por causa dos recifes que dificultam a aproximação e tornam o acesso extremamente perigoso. Mesmo assim, decidiram organizar uma expedição com o objetivo de estabelecer algum tipo de contato direto. Dentro da lógica da época, isso significava capturar alguns indivíduos, levá-los até centros urbanos, expô-los ao mundo exterior e depois devolvê-los com presentes na tentativa de criar algum tipo de vínculo. Era uma prática comum naquele contexto histórico, embora hoje seja vista como profundamente invasiva e irresponsável. Durante dias, a expedição não conseguiu contato direto. Sempre que percebiam a aproximação dos barcos, os nativos recuavam rapidamente para dentro da floresta, utilizando a vegetação densa como proteção natural. Não havia ataque, mas também não havia abertura. Até que em determinado momento, encontraram um casal de idosos e 4 crianças na praia. Eles foram capturados e levados para fora da ilha. Pouco tempo depois, os 2 idosos adoeceram e morreram, provavelmente por exposição a doenças para as quais não tinham qualquer imunidade. Esse tipo de impacto biológico é comum em populações isoladas, já que o sistema imunológico não está preparado para agentes externos. As crianças sobreviveram e foram devolvidas à ilha alguns dias depois, acompanhadas de presentes. Assim que chegaram, desapareceram na mata. Não houve reação imediata. Mas algo mudou. Depois desse episódio, não houve mais interesse britânico em continuar as expedições e a ilha voltou ao isolamento por décadas. Foi apenas em 1967 que o governo da Índia retomou as tentativas de aproximação, já com uma estratégia diferente. Em vez de capturar, a ideia era estabelecer um contato gradual baseado na repetição de visitas e na entrega de objetos considerados úteis. Os barcos se aproximavam lentamente da costa, permanecendo a uma distância relativamente segura, enquanto deixavam presentes na areia espelhos, utensílios metálicos, roupas, alimentos, objetos que, na visão de quem levava, poderiam despertar curiosidade ou interesse. A resposta, no entanto, continuava sendo limitada. Os nativos se aproximavam apenas depois que os visitantes se afastavam, recolhiam alguns itens, ignoravam outros e, em alguns casos, arremessavam objetos de volta ao mar. Não havia qualquer tentativa de interação direta. Esse padrão se repetiu por anos. Até que por volta de 1970, houve uma mudança perceptível no comportamento. Eles passaram a permanecer na praia durante a aproximação dos barcos, mantendo distância, mas sem recuar para a mata. A observação deixou de ser passiva e passou a ser ativa. Foi nesse período que começaram a surgir os primeiros registros claros de hostilidade direta. Os nativos passaram a gritar, gesticular de forma agressiva e apontar armas na direção dos visitantes. Lanças e flechas começaram a ser utilizadas não apenas como instrumentos de defesa potencial, mas como uma demonstração explícita de rejeição. Não era mais evitação, era rejeição. A partir dali, qualquer tentativa de aproximação passou a carregar um risco muito maior.
Em 1974, aconteceu um dos episódios mais documentados envolvendo a ilha. Uma equipe do National Geographic organizou uma expedição com o objetivo de registrar imagens e produzir um documentário sobre aquele povo isolado. A equipe era composta por cientistas, cinegrafistas e contava com apoio da polícia indiana, o que demonstra o nível de risco já associado àquela região. Eles se aproximaram da ilha e chegaram a desembarcar. Levaram uma variedade de presentes, incluindo panelas metálicas, cocos, brinquedos e até um porco vivo, que foi deixado amarrado na praia como uma forma de oferta. A intenção era observar a reação dos nativos de perto. Mas o contato aconteceu de forma imediata e violenta, uma chuva de flechas. Uma delas atingiu o diretor do documentário na perna, obrigando uma retirada rápida e desorganizada. Enquanto recuavam, ainda conseguiram observar o comportamento dos nativos em relação aos objetos deixados. O porco foi morto e seu corpo foi destruído e enterrado na areia junto com uma boneca. Outros itens foram recolhidos e levados para dentro da floresta. Aquilo não era só um ataque, era uma resposta. Em 1981, um novo incidente trouxe novamente atenção para a ilha. O navio cargueiro Primrose encalhou nos recifes próximos à costa, deixando 28 marinheiros presos a bordo. Sem possibilidade imediata de retirada, eles permaneceram no local por vários dias, enviando sinais de socorro. Durante esse período, os sentineleses começaram a aparecer na praia, inicialmente observando à distância. Com o passar do tempo, passaram a se aproximar gradualmente, demonstrando interesse no navio e possivelmente se preparando para abordá-lo utilizando embarcações simples. Os relatos da tripulação indicam que havia uma percepção clara de risco iminente. O resgate foi realizado por helicópteros antes que qualquer confronto direto acontecesse. O navio permaneceu abandonado. Depois de todos esses eventos, tornou-se evidente que a ilha não era um ambiente onde o contato poderia ser estabelecido de forma segura ou ética. Em 1996, o governo da Índia tomou uma decisão definitiva. Proibiu qualquer tentativa de aproximação da Ilha Sentinela do Norte. A área passou a ser protegida por lei, tanto para preservar a tribo quanto para evitar novos incidentes. Durante um período, essa decisão foi respeitada. Até que, em 2004, um tsunami atingiu o Oceano Índico, afetando diversas regiões e levantando uma preocupação imediata sobre a sobrevivência dos sentineleses. Um helicóptero foi enviado para verificar a situação. Ao sobrevoar a ilha, encontrou sinais claros de vida e, novamente, sinais claros de rejeição. Eles estavam vivos e continuavam não querendo contato. Flechas foram disparadas na direção da aeronave. Em 2006, 2 pescadores que operavam ilegalmente na região acabaram sendo levados pela correnteza até a ilha enquanto dormiam em seu barco. Eles não tiveram chance de reação. Seus corpos nunca foram recuperados. Tentativas de resgate foram feitas pela Guarda Costeira Indiana, mas os helicópteros enviados também foram recebidos com ataques, tornando a operação inviável. Os corpos permaneceram na ilha. Depois disso, o silêncio voltou, por mais de uma década, até 16 de novembro de 2018. Um homem decidiu ir até a ilha por iniciativa própria. O nome dele era John Allen Chau, um missionário americano que viajou até a Índia com o objetivo de estabelecer contato direto com os sentineleses e apresentar sua fé. Ele tinha conhecimento detalhado sobre os riscos envolvidos, inclusive sobre os episódios anteriores de violência. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Com o auxílio de pescadores locais, um guia e um amigo, ele chegou até os arredores da ilha. Mas foi o único a desembarcar. Ele caminhou até a praia e, como em todos os outros casos registrados, foi atacado com flechas. Morreu ali mesmo. O corpo não foi recuperado. E as pessoas que facilitaram sua chegada foram posteriormente presas pelas autoridades indianas. Depois de tudo isso, depois de mais de um século de tentativas de contato, erros, insistências e consequências, a realidade permanece praticamente a mesma. O conhecimento que temos sobre aquele povo é extremamente limitado. Sabemos que vivem de forma autossuficiente, baseados na caça, pesca e coleta.
Sabemos que utilizam materiais trazidos pelo mar, incluindo metais de embarcações naufragadas ou objetos deixados por visitantes, adaptando esses recursos ao seu próprio modo de vida. Mas não sabemos a língua que falam, não sabemos como se organizam socialmente, não sabemos quais são suas crenças, seus rituais, sua forma de interpretar o mundo. A gente simplesmente não sabe. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão particular. Porque em um mundo onde quase tudo foi explorado, registrado e explicado, ainda existe um lugar que permanece fora do alcance. A Ilha Sentinela do Norte continua ali, isolada, intocada e completamente fora do nosso controle. E talvez a parte mais difícil de aceitar não seja o fato de não sabermos mais, mas entender que, dessa vez, o limite não está na nossa capacidade de chegar até lá. Está na necessidade de simplesmente não ir. Esse foi o vídeo de hoje, e eu quero saber o que você pensa sobre isso tudo. Até que ponto o ser humano deve tentar avançar? E quando é melhor simplesmente respeitar o limite? Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa tribo extremamente isolada e perigosa. E se de alguma maneira esse vídeo te fez pensar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. Eu sou o Kaizon, e essa é a minha contribuição.